E Afonso IV, vitorioso, voltou a Portugal. A partir daí, ao longo de mais de 40 anos, acontece uma decadência na corte portuguesa, progressiva, em 40 anos, 43, 45 anos. Era um tempo de paz, mas as intrigas internas foram muito grandes, com consequências políticas. Poucos anos depois, o próprio Afonso IV determina a execução da mãe de seus netos, Dona Inês de Castro. O seu filho, ao ascender ao trono, Dom Pedro, determinou a exumação do cadáver e a sagrou rainha, oficialmente. Ele era um homem de pulso firme, então houve uma certa estabilidade. Mas o seu filho, que é Dom Fernando, se envolveu com guerras contra Castela desastrosas ao reino. E aí a desorganização aumentou, sobreveio a fome e revoltas populares. Esse aspecto é muito importante, porque vejam vocês, olha, o que vai acontecer é uma mudança de dinastia. A partir daí virá a dinastia de Avis. Com grande estabilidade. Naquele tempo, o povo não decidia coisa alguma. Mas se aprende daí que vamos dizer, a confiança ampla na sociedade da nova dinastia é que criou o ambiente para um progresso econômico que permitiu a expansão marítima, que foi feita nessa dinastia de Avis. Esse movimento popular amplo, numa realidade antiga ainda, se dá 400 anos antes da Revolução Francesa, que é entendida como o modelo do Estado moderno, o nascimento do Estado moderno. Já é a demonstração de poder a partir da aceitação ampla da nação. Então acontece uma série de desastres no reino. Dom Fernando, ele permitiu amplamente a influência da esposa, Dona Leonor Teles, que decidia as coisas politicamente. E eles tiveram uma filha, Beatriz, que aos 11 anos de idade foi casada com o rei de Castela. Por influência da mãe. E ela passou a ter uma vida pecaminosa com o conde João Fernandes Andeiro. E aquilo foi difundido e o buchicho, né, se alastrou de uma tal forma que a corte perdeu a credibilidade e a desorganização econômica do reino. Aí acontece o assassinato da irmã da rainha pelo próprio marido, que era um dos filhos de Inês de Castro. Dom Fernando vem a falecer em 1383. Bom, nós estamos nos aproximando da Batalha de Aljuba Rota, que é contra Castela. Né? Então, ela não pertence à Reconquista, tá certo?
Olha, nós vamos chegar, eu já falei da Batalha do Salado. Vamos falar da Batalha de Jubarrota, né? Que não é contra os mouros. Então permitam-me, eu vou falar do fim da Reconquista, e daí nós vamos voltar no tempo para continuar no ponto que eu estou. Tá certo? Apenas para completar a informação, né? É o seguinte, a Reconquista acabou 200 anos depois. Aliás, vamos observar, dá licença, que assim, com a conquista do Algarve, Portugal expulsou os mouros do território. Então Portugal expulsou, completou a Reconquista 200 anos antes de Castela. Só em 1492 é que os reis católicos expulsaram o último rei muçulmano da Europa, que é o rei Boabdil de Granada. Então, o ano de 1492 para Castela, para a Espanha, é fundamental, porque é o ano da descoberta da América e o ano da expulsão dos muçulmanos da Europa, né? Pelos reis católicos. Aí é o seguinte, o ambiente naquele momento é o seguinte: a rainha Isabel de Castela casou-se com o rei Fernando de Aragão. Aragão está aqui mais a leste, tinha por capital Saragoça, e até hoje, a capital de Aragão é Saragoça, né? Os reis católicos, né, se casaram e conseguiram... Olha, foi quando, em 1492 que eles deram ao Reino Unido o nome de Espanha, que era o nome da península, Espanha, né? Como a gente fala Escandinávia, os Balcãs, então aqui era Espanha, mas eles deram o nome para o país. Isso. Este quadro é do século XIX, por Francisco Pradilla. Esse quadro possui 5,5 metros de largura por 3,30 metros de altura. Ele se encontra no saguão de entrada do Senado espanhol, em Madrid. E representa o rei Boabdil entregando a chave da cidade de Granada aos reis católicos, Fernando e Isabel. Estou falando do fim da Reconquista. A rainha, quando entrou nos palácios de Alhambra, em Granada, ficou maravilhada com a beleza e determinou que fossem conservados. Mas ali tudo era muçulmano, então ela estabeleceu que fosse construída a catedral. E em testamento desejaram os reis que fossem ali enterrados quando falecesse. De fato, a tumba dos reis católicos está na Catedral de Granada. É o fim da Reconquista. Agora, voltemos ao ambiente da Batalha de Jubarrota. Irmão, meio-irmão do rei Dom Fernando, então falecido, era João. Esse é um rapaz que teve uma formação muito sólida, militar, na Academia de Avis. Ali existe uma pequena cidade, mas ela se desenvolveu em torno da academia, que data do século XIII, 1250. Muito tradicional, né? E ele passou a ser amplamente conhecido em todo o país, com penetração na corte e apreciação popular. Havia o condestável, que é uma posição criada pelo rei como chefe do exército. É aquele que, na ausência do rei,
tomaria a posição integral de chefe nas batalhas. Né? E o condestável era Nuno Álvares Pereira, que apoiou Dom João para ser rei. Embora ele fosse o 6º filho de Dom Pedro, né? O irmão mais novo de Dom Fernando. Num certo momento, isso foi a 14 de dezembro de 1384, Dom João vem ao Paço Real, conversa com a rainha, Dona Leonor Teles, conversa com o seu companheiro, que é o conde João Fernandes Andeiro, e o mata dentro do paço. Grande movimentação popular, parentes do conde Andeiro são mortos pela população. No dia 6 de abril de 1385, Dom João é sagrado rei de Portugal. Castela invade. Acontece uma batalha, sem a presença do rei, mas as forças castelãs são rechaçadas de volta. Mas eles se reorganizam e voltam em grande número, e os dois exércitos se encontram em Ajubarrota, que fica nessa posição no reino, próximo a Alcobaça. E os portugueses, em menor número, mas eles estavam organizados, né? E impuseram uma batalha cruenta, uma vitória definitiva sobre os castelãos. Agora vamos falar que esta vitória é fundamental na história portuguesa. Certo? Neste momento, a nação se afirmou sobre si mesma. Houvessem perdido, e todas as escolas teriam ensinado o idioma castelano, tudo seria diferente. A batalha aconteceu no dia 14 de agosto de 1385. Isso. Com vitória, e aí Dom João veio a Lisboa. Dom Nuno Álvares, como chefe do exército, ele entendeu que as forças castelãs ainda eram muito grandes e se reorganizariam. Ele avançou para o Alentejo, né, a terra trastagana, e atravessou a fronteira e teve batalhas dentro do território castelano. Ele dominou a cidade de Sevilha e desestruturou a organização militar castelana naquele momento. Dom Afonso IV voltou da Batalha do Salado para Portugal, não é verdade? Isso, em 1340. Isso. Passada aquela próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra, a desfrutar na paz de tanta glória quanto soube ganhar na dura guerra, um caso triste, digno de memória, que dos sepulcros homens desenterra, aconteceu a mísera e fraquinha, que depois de ser morta foi rainha. Inês de Castro. Agora vamos avançar 40 anos, ou mais, com toda aquela crise do reino. Depois de procelosa tempestade, noturna sombra e sibilante vento, traz a manhã serena claridade, esperança de porto e salvamento.
Aparta o sol a negra escuridade, removendo o temor do pensamento. Assim, em Portugal aconteceu depois que o rei Fernando faleceu. Beatriz era a filha que, casada com o castelhano, está e que o rei não pede. Por filha de Fernando é reputada, mas somente se a fama lhe o concede. Todo mundo dizia que ela era filha do conde Andeiro. Com esta voz castela levantada, alegando que esta filha ao pai sucede, muitas forças ajunta para a guerra de várias regiões daquela terra. Em Portugal, mudadas são as gentes com o furor que ocupado os peitos tinha. Absolutas cruezas, evidentes, com ódio o povo faz, por onde vinha. Matando alguns amigos e parentes do conde Andeiro. E a adúltera rainha, com ele a incontinência desonesta, mais depois de viúva, manifesta. Em Portugal, se muitos desejaram alguém que os danos maus fosse vingando naqueles que a bem próprio aproveitaram do descuido reiniço de Fernando, passados poucos anos o alcançaram com João, filho ilustre, alevantando por rei, sendo de Pedro o certo herdeiro, ainda que bastardo, verdadeiro. E mais, nunca foi que erro permitisse Nuno Álvares Pereira, desde que antes, se entre seus conterrâneos claro visse, reprovando as vontades inconstantes, o condestável aos duvidosos disse, com palavras mais duras que elegantes, a mão na espada, irado e não fecundo, ameaçando o mar, a terra e o mundo. Como na gente digna portuguesa há de haver quem refuse o pátrio Marte? Como nesta província, que princesa foi das gentes em guerra em toda parte, há de haver quem se negue a dar defesa, quem negue a fé, o amor, o esforço, a arte do português, que em seu próprio respeito o reino não consente ver sujeito? Deu sinal a trombeta castelana, horrendo, surdo, enorme, temeroso. Ouviu o monte Artábro, aqui ao norte da península. E o Guadiana tornou atrás as ondas de Medroso. Ouviu o Douro e a terra Trastagana. Correu ao mar o Tejo duvidoso. E as mães que o som terrível escutaram, aos peitos os filhinhos apertaram. Começa-se a travar a incerta guerra, de ambas as partes se move a primeira ala. De um lado, a defender a própria terra, os outros com a esperança de ganhá-la. Nuno Álvares Pereira, em quem se encerra grande valor, primeiro se assinala. Derruba e encontra, e a terra enfim semeia com os que ali a desejaram, sendo alheia. E a terrível batalha se encruece com mortes, gritos, sangue e cutiladas. A multidão da gente que perece tem as faces e a própria cor mudadas. Muitos deixam as vidas. Já falece o furor, mas prosseguem as lançadas, que deixam tantas mães, tantas esposas, sem filhos, sem maridos, desditosas. O vencedor João ganhou seus dias premiados no reino em grande glória. Com ofertas, também com romarias deu as graças a quem lhe deu vitória. Mas Nuno, que não quis por outras vias entre as gentes deixar de si memória, senão por armas sempre soberanas, prosseguiu por terras trastaganas e atravessou a fronteira. Ajuda-o seu destino,
de maneira que fez iguais efeito e pensamento. Porque a terra andaluza, que é fronteira, e consegue o despojo e o vencimento. Já de Sevilha, a bética bandeira e de vários senhores, no momento, são baixados aos pés, sem ter defesa, submissas à força portuguesa. Destas amplas vitórias, longamente foram os castelhanos oprimidos. Mas a almejada paz, enfim, da gente, chegou dos vencedores aos vencidos. Eu apenas quero dizer, quero considerar como é que se sabe de tudo isso. Da seguinte maneira: o filho de Dom João I, Dom Duarte, que é o irmão mais velho do infante Dom Henrique, né, contratou um homem de tabelionato, Fernão Lopes, um cartorário, que tinha por profissão documentar as coisas, os fatos. E foi escrita as Crônicas de Dom João, que é uma obra fundamental da nação portuguesa, grandemente estudada, que descreve toda essa época histórica, né, com muita fidelidade. Né? Então, daí é que se tem toda a informação dos fatos que aconteceram na fundamentação da nação.